Olá, olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Eric. Por que podcast? Porque eu tô gravando no notebook, com microfone bereré, sem equipamento, sem placa de som, sem placa de áudio, sem nada, mas foda-se. Sejam bem-vindos a mais um EricCast. Vai ficar esse nome mesmo, que se exploda. E enfim, hoje a ideia é continuar com aquela historinha que eu comecei no podcast anterior, certo? Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você esteja ouvindo esse podcast no YouTube, porque também tem vídeos por aqui. E se você estiver ouvindo a versão baixada, seja lá onde for, faça o favor de divulgar por aí, mostrar para as pessoas, que eu agradeço muito. Bom, eu estava falando sobre como eu e minha esposa nos tornamos empreendedores por acaso, e como hoje em dia não nos vemos mais fazendo outra coisa da vida, certo? Isso foi no episódio anterior, né? E aqui nessa parte 2, né, nós vamos expandir essa conversa e falar um pouco sobre os resultados daquela postagem que viralizou, como é que a gente lidou com isso e etc e tal. Beleza? Bom, não se trata de orgulho da gente se achar melhor do que os outros, né? Mas sim de como esse negócio de assumir risco fez com que nós dois nos tornássemos pessoas muito diferentes do que a gente costumava ser. Fez da gente pessoas mais seguras, né? E certamente a gente ficou bem menos medroso nesse processo. Então, é por isso que a gente não pensa em fazer outra coisa da vida. O que não quer dizer que se der alguma merda a gente vai ignorar tudo e não vamos arrumar um emprego, né? Eu voltaria para o mercado de trabalho se houvesse necessidade, Mariana também, muito provavelmente. Mas a gente não tem planos de fazer esse tipo de coisa daqui para frente na nossa vida, né? E eu acho importante aqui nesse ponto a gente levar em conta o quão diferente eu e a Mariana somos um do outro. Nós somos pessoas com similaridades muito profundas e que eu creio que são a cola da nossa relação, né? O alicerce do que a gente tem junto. Nós temos visões de mundo muito parecidas, percepções ideológicas muito similares, um respeito muito grande pela individualidade um do outro, né? Que é alguma coisa que eu considero bastante raro, de modo geral, na grande maioria dos relacionamentos, pelo menos de acordo com o que eu observei ao longo da vida. Entretanto, a Mariana é a ordem e eu sou o caos. Enquanto ela é a discrição, eu sou o exagero. Enquanto ela é a mente analítica e de uma precisão quase cirúrgica, eu sou a mente inventiva, responsável por todas as gambiarras quando a gente precisa, né? Eu admiro profundamente a minha esposa, entre outras coisas, principalmente por ela ter umas características muito marcantes que eu jamais teria ou seria capaz de emular, né? Então, de certa forma, a gente se complementa. Eu não gosto de usar daquela premissa de que nós nos completamos, porque dá a impressão de incompletitude, né? Dá a impressão de que está faltando alguma coisa. E nós dois somos inteiros, cada um é uma peça inteira, né? Nós somos completos. O que acontece é uma complementação, e até aqui muito harmoniosa entre a gente, sabe? Um dos pontos mais fortes dela consegue compensar os meus pontos mais fracos, e vice-versa. Principalmente nos negócios, uma vez que é sobre isso que nós estamos falando aqui neste episódio, né? Bom, para quem não sabe, eu sempre fui meio seu Madruga, né? Ou seja, apesar de eu ser cozinheiro e chefe, e também músico, que são as minhas profissões oficiais, vamos dizer assim, né? Paralelo a estas profissões, eu sempre trabalhei com um monte de outras coisas e ocupações. Então eu sou o típico cara que não escolhe trabalho, né? Portanto, ao longo da vida, isso me foi muito útil, né? Porque eu acumulei um monte de habilidades que fizeram uma tremenda diferença quando a gente foi abrir o nosso próprio restaurante. Tanto habilidades manuais, quanto habilidades de raciocínio, quanto habilidades de negócio, tarará, né? Eu sou uma pessoa muito manual, na verdade, de um modo geral, né? Eu sou muito afeito a qualquer tipo de trabalho com as mãos, desde artesanato em geral, jardinagem, que é uma coisa que eu amo, até construção de coisas, né? Tipo, trabalho pesado de pedreiro, carpinteiro, eletricista, encanador, e por aí vai. Então eu sou da opinião que não tem nada no mundo que a gente não possa aprender e aplicar na vida, né? E a Mari, ela é uma pessoa que é da área de marketing e publicidade por formação. Então, apesar de ser uma pessoa absurdamente artística e criativa, como de fato ela acabou indo parar justamente onde a maioria das pessoas que vão para esse ramo da publicidade nunca pensam ou querem para suas vidas, que é toda a parte voltada para estatística, para os números, para o administrativo, para análise, para a parte de monitoramento, entendeu? E quem me acompanha sabe que ela não é muito chegada à rede social, né? A exposições em geral. A Mariana não é uma pessoa que gosta de se expor na internet, ela é uma pessoa extremamente discreta. Eu sequer tenho ela marcada no meu perfil do Facebook, pra vocês terem uma ideia, como minha esposa, né? Você só encontra lá morando junto, no status, e só.
A Mari, ela não curte esse povo que às vezes me segue, que fica adicionando ela aleatoriamente só porque ela é minha esposa, é uma coisa do tipo, né? Como eu disse, ela é uma pessoa extremamente discreta e ela gosta que as coisas sejam assim. E eu acho que boa parte disso se deve ao fato dela ter trabalhado principalmente com social media por muito tempo, mais de 10 anos, eu acho. Né? Então ela teve que chafurdar muito em rede social a fundo, e eu não estou falando de postagem no Facebook, de número de seguidor, de necessariamente de AdSense, né? E coisas do gênero. Eu estou falando de estatística real, de resultado das mesmas, de monitoramento, de planilha. Estou falando do lado hardcore do bagulho, entendeu? Tudo aquilo que a gente não vê a olho nu, né? E algo que provavelmente a afastou ainda mais desse mundinho virtual. Porque, velho, trabalhar com social media é foda, tá ligado? É foda. E eu, por outro lado, gosto muito de rede social. Óbvio, né? Afinal de contas, eu não teria um podcast, não estar falando com vocês aqui, se eu não gostasse, né? Eu já tive os meus altos e baixos por aqui, como vocês também bem sabem. Tanto no que tange a minha relação de amor e ódio, né, quanto a prática do uso das mesmas, né, das redes sociais. Bom, eu, por outro lado, adoro rede social. Vocês sabem disso muito bem, né? Ou eu nem teria um canal no YouTube, eu não estaria gravando podcast agora, não escreveria tanta coisa. Eu gosto bastante dessa mídia. Eu já tive os meus altos e baixos por aqui, como muitos de vocês bem sabem, né, os meus sumiços, meus chá de sumiço, daí eu volto, eu volto, enfim. A internet não é uma coisa tão constante para mim assim, apesar de eu estar aqui presente com muita frequência. Só que assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com a internet, tanto na prática quanto no uso, né, das redes sociais. Só que antes mesmo de qualquer rede social, eu sempre amei a comunicação de um modo geral. E se não fosse pela cozinha, é bem provável que eu tivesse enveredado por esse lado profissional, né? Eu lembro que quando eu era guri, tinha, sei lá, uns 8, 9 anos de idade, eu ganhei um aparelho de som da minha mãe, né, porque música também sempre foi uma coisa que eu gosto demais. E logo eu descobri como é que eu fazia para gravar áudio em fita cassete. Então eu fazia os meus pequenos programas de rádio, onde eu me gravava como locutor, e daí eu editava de uma forma bem rudimentar, colocando música de fundo, em outro aparelho de som ligado, lendo texto, contando piada, e por aí vai, né? Tipo, às vezes eu cortava a própria fita cassete e colava. Era bem artesanal o negócio. E eu acho que isso durou até eu ter mais ou menos uns 12 anos de idade. E não faz muito tempo, eu até joguei fora umas fitas cassete velha que eu tinha, que ainda tinha uma coisa gravada, porque elas estavam muito desgastadas, já estavam meio mofadas, quase não dá para escutar mais, né? Uma pena, mas eu não tive como recuperar esse material. Bom, enfim, com as redes sociais eu achei um lugar a mais para expor o que eu penso e lançar mão do meu tesão por comunicação, né? Então primeiro foram blogs, depois Orkut, MySpace, Facebook, por fim YouTube, né? E agora meio que uma volta às raízes com este humilde podcast. Sem falar no meu trabalho como músico, sobre o qual um dia eu ainda vou fazer um vídeo com mais calma, mas que tem uma relação muito forte, né? O fato de eu estar no palco. Hoje em dia, eu me considero muito mais um crooner do que necessariamente só um vocalista, porque os shows da Daddy O tem muita interatividade com o público, tem essa coisa de conversar com as pessoas, tem esse negócio do modo como eu canto, interpreto as músicas, então não é apenas cantar, né? Mas um dia eu falo sobre isso com mais calma. Você deve estar se perguntando, você não ia continuar com a história lá do restaurante? Então por que diabo você está falando esse monte de coisa sobre a tua vida pessoal, sobre você e a tua esposa? Bom, porque obviamente isso tem uma baita relevância no que será dito aqui pra frente, porque a gente está falando do que aconteceu quando houve aquele ponto de virada nas nossas vidas, justamente por causa da internet. Bom, recapitulando, como eu havia dito no podcast anterior, depois que a casa foi praticamente demolida por causa de um acidente com a obra aqui do lado, nós vimos o fundo do poço do nosso negócio bem de perto, né? Porque os dias fechados nos fizeram perder quase toda a clientela, que a gente estava no comecinho de se formar, né? Estava começando a se fixar o negócio, né? Um pouco antes de estabilizar, e aí a gente já estava descapitalizado, então eu me desesperei, né? Eu não costumo ser do tipo que se desespera, mas quando eu vi a Mariana tão desanimada e tão consternada com tudo isso, cara, as contas ficando no vermelho, sem a gente ter para onde correr, eu fui fazer aquilo que eu faço quando eu tô pra baixo, né? Que é escrever sobre o que eu tô passando, colocar pra fora, porque eu vejo no ato de escrever uma baita de uma terapia pra mim, sabe? Sempre me ajudou muito. As palavras são como grandes amigas minhas e que sempre me consolam quando as coisas estão indo muito bem ou muito mal, né? Então, assim, eu uso o ato de escrever como uma terapia, como uma forma de manter a minha cabeça sã, né? Bom, na ocasião eu estava sozinho em casa, a Mari tinha ido levar minha mãe num evento, né? Para quem não sabe, minha mãe é contadora de histórias, então ela tinha um evento no qual ela ia trabalhar, e a Mari deu uma carona para ela e tal. Então eu sentei na frente do computador e escrevi um texto contando como é que tinha sido nosso dia.
né? Como que a gente tinha atendido apenas um cliente e como a gente estava desanimado pra cacete depois de tudo que aconteceu, né? E postei no Facebook. Aqui eu faço um parêntese para dizer que eu sou um cara bastante ligado a datas, ao menos as que são relevantes para mim, né? E eu não tenho como negar também o meu lado religioso. Para quem não sabe, eu sou um bandista e eu levo a minha religião muito a sério. Quem é macumbeiro vai entender essa referência, né? O texto foi postado no dia 23 de abril, dia de Ogum, 2 dias antes do meu aniversário, por sinal, onde eu completei 39 anos de idade. E eu costumo fazer as minhas orações diariamente, sempre agradecendo por tudo que eu tenho, mesmo nos piores dias, né? Eu sempre faço isso pela manhã, antes de começar o meu dia de trabalho. E eu também sempre peço por saúde para aguentar o tranco, né? Desenvoltura e honestidade para não ser injusto com os meus clientes, né? E com o próximo de um modo geral. Isso é uma rotina para mim. Não é raro que eu acenda as minhas velas para os meus Exus, para os caboclos, preto velho, orixá, whatever, né? Isso para mim é uma prática diária. Quem é um bandista sabe disso, porque um bandista ele não é macumbeiro só dentro do terreiro, né? A gente pratica a nossa religião full time, né? Enfim. E eu sempre peço muito por justiça, né? Para receber sempre o que me é justo e correto, nem mais nem menos. Uma vez que eu sou filho de Xangô, que é o orixá da justiça, do fogo e das pedras, né? Ou seja, o orixá do que é sólido, do que é correto. Então, assim, como eu falei, quem é macumbeiro já sacou a referência, né? E quem não é, tudo bem, relaxa, porque ainda vou fazer um podcast ou vários falando sobre essas paradas, né? Inclusive, sempre deixem suas perguntas nos comentários, ou no meu privado do Insta, ou no meu inbox. Vocês que sabem, onde for possível, canais para comunicação não faltam. Enfim, eu escrevi e postei, né? Eu vi que teve alguns compartilhamentos, como costuma ter quando eu posto algum texto maior, né? E aí alguns amigos queridos vieram falar comigo perguntando se eles podiam fazer alguma coisa para ajudar. E aqui eu faço um agradecimento enorme ao Divasca, ao meu querido Alexandre, né, Maestro Bodes, o Burza, o Diboso, o meu querido amigo Pirula. Eu serei eternamente grato por toda a força e suporte que vocês me deram, assim, do fundo do coração, porque foram os primeiros a vir falar comigo, pô, velho, o que está acontecendo? A gente pode fazer alguma coisa para te ajudar? O Pirula falou, cara, eu vou postar alguma coisa no meu canal, no meu Twitter, que tem muito alcance. O Divasca se ofereceu para fazer desenhos, fazer caricaturas de quem viesse aqui no restaurante, no número X de pessoas. Todo mundo ajudou a divulgar. Então, assim, gente, eu sou muito grato a vocês por isso, do fundo do coração, sabe? Pena que a gente não tem a gente não pode estar mais próximo uns dos outros, conversando, convivendo, mas lembrem-se que vocês sempre estão no meu coração por causa disso, tá? Enfim, daí depois disso eu sentei no sofá e peguei no sono, né? Depois conversei com o pessoal e tal, tinha alguns compartilhamentos. E aí, mais ou menos uma hora depois eu acordei com a vibração e o barulho insistente do meu celular. Assim, tinham centenas de notificações, o tadinho do meu Xiaomi até travou. Bom, eu fui pra frente do computador, ver o que estava acontecendo, né? E lá estava. O bendito do post, contando a nossa dificuldade, tinha viralizado e já tinha mais de 900 compartilhamentos em menos de uma hora. É óbvio que eu fiquei bem aturdido com tudo isso, né? Bateu uma puta de uma alegria, né? Uma visão de que poderia ajudar muito, mas ao mesmo tempo um cagaço do capeta, né, cara? Bom, na mesma hora eu falei com a Mari, né? Eu disse pra ela ver o que estava acontecendo lá na página e tal. Falei com ela pelo celular. E eu disse que eu ia pra cozinha tentar preparar o máximo de comida que eu pudesse com um pouquinho que tinha sobrado no estoque, né? Porque o estoque já estava bem baixo, afinal a gente não tinha grana mais nem pra fazer compra, né, cara? Tava bem foda a situação. Só que ao mesmo tempo, eu e a Mariana, a gente se pauta muito na questão do lado realista das coisas, né? Porque assim, como eu disse, a Mari trabalhou por muitos anos com social media. E eu sou macaco velho da internet, como vocês já sabem. Então assim, nós não somos pessoas do tipo iludido, sabe? Então assim, nós não somos pessoas iludidas, né? Pensando que a gente vai virar o próximo grande viral do momento e que principalmente isso vai me fazer realmente algum bem, vai trazer alguma vantagem na prática, né? Mesmo viralizado, isso não quer dizer que no dia seguinte eu vou ter um bando de gente no meu portão. Nem tudo que viraliza na internet realmente se reflete na prática aqui do ladinho fora do virtual, né? Apesar de vários casos onde isso aconteceu, mas isso está longe de ter uma regra. Principalmente por eu ter me sentado diante do computador enquanto eu cozinhava, né? Tava com as coisas na cozinha e monitorando o que estava rolando na internet, né? Olho no peixe, outro no gato. Eu dei uma olhada nas estatísticas e eu percebi que tinha uma porcentagem bem grande de compartilhamento em outros estados e cidades, né? Então não é como se as pessoas fossem pegar um ônibus ou um avião lá da puta que pariu e vir no dia seguinte almoçar aqui, né? Não que isso não tenha acontecido depois, mas calma que a gente já vai chegar lá. Entretanto, eu não ignorei que muita gente aqui da minha cidade tinha visto compartilhado. Então, no mínimo, eu teria algum movimento maior do que o normal por aqui, né? E certamente seria um movimento bem fora do normal. Então é aí que entra toda aquela frieza, né? A gente precisa pensar com calma, medir os riscos e encontrar alternativas a toque de caixa.
Então o que a gente fez? A gente conversou com uma amiga nossa, que já tem prática em atendimento e eventos, né? A Marina, que por sinal estava aqui em casa hoje, veio visitar a gente e tal. E chamar ela para ajudar a gente no dia seguinte, para lidar com o povo, né? Tipo, organizar uma possível lista de espera, se fosse necessário, dar desculpas para as pessoas que a gente não conseguisse atender, uma coisa assim, e pau na máquina, né? Bom, eu fiquei até de madrugada na cozinha preparando comida, enquanto a Mari limpava o salão, organizava o material de atendimento, enfim, a gente virou noite trabalhando. Aí no dia seguinte eu acordei bem mais cedo que o normal, com o céu ainda escuro, né? E corri para a cozinha para organizar tudo na medida do possível, tentando deixar as coisas do jeito mais prático e organizado, para eu não me foder muito, né? Aqui vale lembrar que a gente estava numa situação tão ruim, mas tão ruim, cara, que a gente teve que emprestar dinheiro da família para poder fazer compra, porque o nosso estoque estava muito baixo e tinha muito pouco tempo para dar conta de atender a quantidade de gente que possivelmente ia aparecer. Então houveram compras que a Mariana teve que fazer no dia, sabe? E eu tive que dar conta na cozinha e, assim, foi foda, né? Bom, os números, virtualmente falando, assustavam, porque em menos de um dia a nossa página tinha ganho, sei lá, uns 5 mil likes a mais. Tinha muita gente comentando que vinha nos visitar. Eu lembro que no final dessa primeira semana a nossa página já estava com 7 mil likes. Então é bastante coisa, sabe? Em tempos que a internet anda tão super populada, isso é bastante coisa. Bom, no dia seguinte do post, a gente já tinha quase 4 mil compartilhamentos da postagem. Então, assim... Só que eu sou muito São Tomé, né, cara? Eu tenho que ver pra crer. Então, assim, quando a gente abriu o portão às 11h30 da manhã, do dia 24 de abril, já tinha uma fila se formando na frente do restaurante. Eu fiquei grato, absurdamente feliz, só que ao mesmo tempo eu tava com o cu que não passava uma agulha. Eu tava apavorado que alguma coisa pudesse dar muito errado e as pessoas ficassem putas porque a gente não deu conta, saíssem falando mal do restaurante, enfim, eu tava desesperado, né? Mas seja o que Oxalá quiser, né? Simbora. Então, resumidamente, entre as 11h30 da manhã e as 14h30, que foi quando a gente fechou o portão, porque não tinha mais condição, aproximadamente a gente conseguiu atender umas 50 e poucas pessoas. Mas a gente contabilizou no total que aproximadamente 90 pessoas passaram por aqui nesse primeiro dia. Infelizmente a gente teve que se desculpar e dispensar muita gente, porque chegou num certo momento que a fila de espera ultrapassava 1h30. Eu fiquei desesperado que algumas pessoas tivessem ficado putas com a gente, que fossem xingar na internet. Fiquei extremamente triste e desapontado por não ter conseguido atender todo mundo, mas realmente a nossa demanda foi gigantesca, acabou a comida de não sobrar nada, assim. Então era, sei lá, cara, 14h30 não tinha mais comida. Mas já era, né? Fazer o quê? Já estava acontecendo e eu não podia afrouxar, né? Então eu trabalhei feito um condenado na cozinha, até com certo orgulho, né? Porque, vamos combinar, né? Que eu estava sozinho na cozinha, a Mariana estava sozinha no caixa e a nossa amiga estava sozinha no salão. E a gente deu conta até onde foi possível, né? Então, tudo certo. Só que ao contrário do que eu podia imaginar, nós fomos abraçados por uma enorme onda de solidariedade das pessoas, sabe? De carinho, de boa vontade. Eu fiquei bestificado com isso. Não teve reclamação, não teve nem de quem teve que esperar, cara, nem de quem teve que ir embora sem poder comer, velho. Teve gente que sabia que não ia poder ficar para comer e ainda assim veio apertar a mão da gente, veio desejar boa sorte, veio falar que voltava outro dia, né? Um monte de gente que ficou sem almoçar, prometeu que ia voltar e de fato voltaram nas semanas que se seguiram, né? Ainda vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, calma. Né? Na página e no post tinha muita gente comentando que infelizmente não tinha conseguido comer, mas que nos desejavam sorte e sucesso da mesma forma, que foram bem atendidos, que receberam atenção da mesma forma, mesmo com o restaurante afundado num caos do inferno, né? A gente teve que se desdobrar para fazer mais compras, para atender no dia seguinte e tal. E mais uma vez no dia seguinte, nesse dia eu fiquei até de madrugada cozinhando. No dia seguinte foi um caos muito parecido com o do dia anterior. E ainda com o plus, né, com o bônus que teve reportagem por aqui, tanto do jornal impresso, quanto online, TV. Então foi um furdúncio. O dia 26 foi no dia 25 de abril, que era o meu aniversário, por sinal. E eu me fudi. Até que no terceiro dia, finalmente, a gente remodelou a operação e daí deu tudo certo. Aí eu remodelei o cardápio, a gente subtraiu vários itens, né, reduziu bastante o cardápio. Porque assim, eu acho que aqui entra uma boa oportunidade para falar sobre como que a gente altera as coisas no seu negócio quando é necessário, principalmente quando acontece algum imprevisto, que foi esse o caso, né? Antes de todo esse boom, né, de toda essa coisa, essa viralização, o nosso cardápio ele era muito extenso. E isso ocorreu justamente porque o plano era crescer aos poucos, né? Como vinha acontecendo de fato antes do acidente. Então, assim, seguindo o fluxo de crescimento que a gente estava tendo antes, era possível atender numa boa mesmo com um cardápio mais extenso,
né, e ajustando esse cardápio na medida do que o tempo fosse passando, né, sem sobrecarregar a cozinha, e tranquilo. Isso é uma coisa que acontece bastante, principalmente no primeiro ano de funcionamento de qualquer negócio de bebidas e alimentos, a menos que seja uma franquia, né, ou que seja alguma coisa que já vem pronta, que você já comprou pronto. Mas se você vai fazer do teu jeitinho desde o começo, é normal que no primeiro ano, até o início do segundo ano de funcionamento, você esteja fazendo muitos testes de cardápio, principalmente, alterando coisas e tal. Então a gente ainda estava nessa fase. Só que assim, a partir do momento que o movimento cresceu de uma forma desproporcional de uma hora para outra, por causa do post, tinha uma necessidade urgente de adaptação. Então, mesmo levando em conta que isso certamente iria se ajustar e não ia ser assim para sempre, esse baita movimentão, né? Porque, afinal de contas, um boom como esse, essa minha experiência de mais de 20 anos de trabalhando com gastronomia, me mostrava que logo isso ia diminuir para só então se estabilizar, né? Mas até que isso ocorresse, de fato, a gente precisava dar conta de atender da melhor forma possível. Foi então que a gente aplicou a ideia de reduzir drasticamente o cardápio e tornar ele rotativo, né? Que vai mudando todo dia e se alterando de acordo com a sazonalidade durante as semanas e tal, para não deixar a clientela enjoar dos pratos, né? E ter sempre alguma coisa nova no cardápio. Além de possibilitar um melhor aproveitamento de matéria-prima, né? Porque daí, tanto em termos de preço de custo pra gente, quanto em termos de frescor e qualidade da comida produzida no dia, né? Então, acabou sendo só vantagem, mesmo que a gente achasse que era uma coisa arriscada. De fato, é arriscado trabalhar apresentar esse conceito para o público, né? Não é um conceito tão fácil de aceitar, mas felizmente o nosso público aceitou muito bem esse formato de trabalho. Né? Funcionou tão bem que a gente adotou como padrão da casa até hoje, com pouquíssimas alterações. Mas os primeiros dias de correria pós-postagem foram insanos. Eu lembro que teve um feriado, logo na sequência, um dia de feriado, que a gente bateu o recorde aqui no restaurante. Nós atendemos 70 pessoas. Consegui atender 70 pessoas, cara. Sozinho na cozinha e a Mariana lá no salão, cara. Foi insano, assim, e posso dizer com orgulho que a gente deu conta. Enfim, era muita coisa para fazer. Então era pré-preparo, compra, buscar, procurar funcionário temporário para ajudar a gente no atendimento, responder a galera no chat da página, planejamento, alteração de cardápio, que mais, se organizar para agendar certinho todas as questões relacionadas à mídia que estavam rolando no momento, né? Então, tipo, entrevista, matéria jornalística, essas coisas. A coisa tomou uma proporção tão grande que a gente não fazia ideia que isso fosse possível. Só que, ao mesmo tempo, a gente não tinha grana. E a gente precisava apertar ainda mais o cinto, porque aqui é uma outra oportunidade boa para desmistificar algumas coisas que as pessoas que são leigas em ter um negócio próprio sempre percebem de uma forma bem distorcida e fora da realidade, né? Como eu disse no vídeo anterior, ou melhor, no podcast anterior, pode ser podcast, pode ser vídeo, não sei, você está vendo isso, mas enfim, a gente sempre precisa estar muito de acordo com a realidade e não achar que a vida é uma história motivacional que nem nesses filmes e livros que a gente vê por aí. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, vocês não pensem que um aumento repentino de movimento significa que ocorre uma entrada de grana tão violenta que dá para sair contratando funcionários, investindo em estrutura, comprando, fazendo estacionamento, copos de cristal, talheres de prata. Não é assim que funciona, nem a pau. Porque, afinal de contas, se você aumenta o movimento, você também aumenta o consumo. E se aumenta o consumo, aumenta tudo, né? A despesa com tudo aumenta quase que na mesma proporção. E a gente precisa segurar a onda até se estabilizar, né? Não dá para se deslumbrar nem a pau. O que me fez entrar na conversa sobre toda a parte extremamente desagradável de lidar com esse tipo de exposição, né? O que me faz entrar numa conversa sobre toda a parte extremamente desagradável de lidar com esse tipo de exposição, porque afinal, obviamente que não são tudo flores, né? É claro que não faltaram críticas, sugestões não solicitadas e até ofensas, né? Afinal, a gente está falando de exposição na internet. O lado bom é que a quantidade de pentelhação ela foi muito pequena, em proporção a tudo de positivo que a gente pode receber por parte das pessoas, né? E como isso é uma coisa cada vez mais rara nos dias de hoje, eu não tenho como não me sentir grato, sabe? Mas houveram sim seus incômodos, né? Por exemplo, teve muita gente sugerindo contratar mais funcionários para atender melhor e tal, né? Teve muita reclamação por causa disso, porque, pouca gente, não dava pra gente encher de temporários aqui também, porque a gente não ia nem ter como pagar. Só que muita gente não levou em conta o que eu acabei de falar, né? Sobre esse aumento de despesa ser muito proporcional ao aumento de fluxo. Então, assim, se a gente estava quase fechando, obviamente que a gente não tinha grana. E a gente precisava sim manter as coisas funcionando, ainda gastando o mínimo possível. E funcionário, por exemplo, é um dos bens mais caros de qualquer estabelecimento comercial. Então a gente passou a usar temporários, que nos serviu muito bem e serve até hoje, por sinal. Um abração para a Paloma, né? Pequena Palominha, grande, pequena em tamanho, grande em trabalho, né? Um
Um abração também para a dona Cleusa, que sempre trabalha com a gente, que é uma das pessoas mais maravilhosas que a gente podia ter achado para trabalhar comigo aqui na cozinha quando precisa. Sensacional. Né? Entre outras pessoas que a gente foi chamando. Enfim. E aí entra também, como eu disse para vocês, né? Mas assim, todo esse pessoal trabalhando com a gente como temporário, porque não dá para contratar, né, cara? Não tem condição. E aí entra também, como eu disse, todas as críticas e sugestões, muitas vezes até absurdas. Vamos colocar da seguinte forma, eu não sou resistente a críticas e sugestões. Bem pelo contrário, principalmente no que tange ao meu lado profissional. Só que assim, depois de tanto tempo de profissão, não é exatamente complicado perceber quando algo sugerido não faz o menor sentido. Né? Nós sempre tivemos um diálogo muito aberto e muito franco com os nossos clientes, inclusive antes mesmo do post, de toda a repercussão, a gente já tinha acatado várias sugestões, como as prateleiras com livros lá na frente, algumas alterações de receita, inclusão ou exclusão de itens do cardápio e por aí vai. Só que depois da postagem, em vários momentos, parecia que o sonho da gente ter encontrado uma oportunidade de recuperação, né, graças à solidariedade e boa vontade das pessoas, estava se tornando uma porra do pesadelo dos infernos. Lidar com gente é foda. A quantidade de mensagens e comentários, tanto nos nossos inbox pessoais, né, quanto no perfil do restaurante, bem como em cada postagem onde a gente era citado, tipo reportagem que era feita, se tornou uma coisa fora do controle, em muitos momentos extremamente cruel. E quem vive com a internet, quem conhece melhor a internet, sabe como é que é. Já dizia algum sábio, né? Nunca leia os comentários. Mas obviamente que mesmo sendo algo desagradável, a gente tinha que ler, né? A gente tinha que chafurdar naquilo tudo, com um filtro muito afiado para não derrubar, para não fazer mal pra gente, mas era importante acompanhar isso que estava acontecendo. Porque afinal, nem só de coisas boas, né, foi feita essa trajetória, apesar da grande maioria terem sido coisas boas, das quais eu sou muito grato, como não canso de repetir. Até que eu cheguei à seguinte conclusão sobre sugestões e críticas, eu as classifiquei em 4 categorias. Né? Então assim, vamos começar pela categoria mais desagradável, porém a mais descartável também. Xingamento, ofensa gratuita, sabe, gente escrota, entendeu? Gente ruim. E como diria a Gangrena Gasosa, gente ruim só manda lembrança pra quem não presta. Então o negócio era cagar e andar. Ignorar sumariamente, mesmo que incomodasse um pouco. Então esses daí, você pega e ignora. Aí a gente tem a categoria dos comentários construtivos, com sugestões absurdas, tiradas sabe-se lá de onde, por quem comentava. E que iam desde mudar o nome do restaurante, porque o mesmo não estava soando muito bem, né, as pessoas associando com coisa ruim, até sugestão inteiras de cardápio, cara, que eu cheguei a receber completamente fora de contexto, sabe? Umas cagação de regra sobre, desde o modo como a gente devia gerir o nosso negócio, até que paleta de cores a gente tinha que usar na casa, entendeu? E não raro, cara, isso era feito até usando de um tom arrogante, um tom passivo-agressivo, né? Algo que por si só já me fazia nem querer perder tempo dando muita atenção, cara, sabe? Tinha gente que vinha querendo cagar regra, assim, de uma forma absurdamente prepotente, e eu falava, caraca, velho. E o pior, a maioria das pessoas que faziam esse tipo que exibiam esse tipo de comportamento, cara, eram pessoas que nem moravam na mesma cidade que a gente, não conheciam nem a realidade do restaurante, nunca tinham pisado aqui, sequer são potenciais clientes, entendeu? Não que você não possa dar a tua opinião, falar sobre as coisas, mas assim, velho, tinha umas coisas que eram tão pontuais que eu ficava pensando, brother, né? Cara, gente que falava assim, não, porque aqui na minha cidade, aqui, sei lá, tipo, do outro lado do país, eu faço assim, assim, assado e dá certo. Tá, maravilha, cara, mas assim, você não tá fazendo um estudo de caso pra entender o que você tem pra me sugerir, mano. Sei lá, se você tá, vamos pegar um exemplo aleatório, sei lá, se de repente você tá no Nordeste, na Bahia, tem um negócio lá. Você quer comparar o negócio lá na Bahia com o modo como funcionaria um negócio aqui em Curitiba, no Sul. São contextos diferentes, públicos diferentes, percepções diferentes, toda uma questão social diferente de um lugar para o outro. Assim, não tem como você querer dizer que o que deu certo, sei lá, em outro lugar vai dar certo aqui, entendeu? Enfim. Mas essas daí também a gente passou a aprender a ignorar. A gente respondia com educação, falava, não, beleza, obrigado pela sugestão, foi anotado, massa, valeu, falou, e é isso. Aí nós temos aquela outra categoria, que são as sugestões, algumas vezes até bem úteis e bem intencionadas, de verdade. Só que, porém, não raro eram coisas que ou a gente já tinha pensado, e muitas vezes já tinha até testado e deixado para lá, porque já tinha se provado algo que não funcionaria. E outras que eram muito inviáveis, por depender do investimento, né, do investimento material que a gente não tinha como dispor naquele momento, entendeu?
Então, assim, algumas até eram boas ideias, mas que a gente não tinha condições de fazer naquele momento, porque não tinha grana, não tinha tempo, né? Enfim. E aí, por fim, uma porcentagem muito pequena de sugestões e críticas realmente úteis, realmente coerentes com o que a gente estava vivendo. Várias delas, inclusive, que a gente colocou em prática e que ajudaram pra cacete, por sinal, sabe? As quais eu sou muito grato. Afinal das contas, da maioria das coisas que eu li, eu posso dizer que, sei lá, cara, chutando um número por baixo, né? Estatística tirada do cu, mas enfim que seja, jogando por baixo, assim, eu acho que em torno de 5% de tudo que eu li, que eu consegui ler, né? Eu não li tudo, mas de tudo que eu consegui ler, cerca de 2% disso, 5% disso eram sugestões coerentes e que eram aplicáveis, né? De resto, era tudo muito confuso, muito bagunçado. Eu sei que, assim, a internet meio que transformou a vida da gente num inferno por um tempo, cara, porque cada notificação nas nossas redes dava um sobressalto, assim, sabe? A gente já visualizava esperando mais algum absurdo, mais uma viagem na maionese, mais alguma pessoa sendo passiva-agressiva, sei lá. E eu lembro que um dia eu e a Mariana, a gente já tava cansado pra cacete, tinha sido um dia super corrido, pra variar, né? E a gente estava cansado do trabalho, cansado de ver tanta gente enchendo o saco, falando abobrinha na rede social, pentelhando, cara, sabe? Cobrindo a gente de um monte de comentários não solicitados, sabe? Puta, a gente tava super saturado. E eu lembro que a gente tava sentado no sofá da sala, depois da correria toda, a gente olhou um pra cara do outro, e acho que foi a primeira vez que deu vontade de fechar tudo, mandar tudo pro cu e vender artesanato na praia, tá ligado? A gente tava de saco muito cheio, velho. Assim, tipo, a gente tava com muita raiva, sabe? Bastante desapontado, de certa forma. Porque, veja, a gente tava fazendo as tripas coração para manter o negócio funcionando, para entregar um serviço e comida de qualidade, mesmo sob essa pressão enorme, fazendo um baita esforço para ouvir o público, colocar em prática o que seria viável, e ainda assim, quase todo dia aparecia algum filho da puta... gente, desculpa falar desse jeito, mas sempre aparecia alguém dando piti, sabe? Enchendo o saco e dando piti quando a gente não conseguia responder, por exemplo, sabe? Tipo, centenas de mensagens por dia, cara, e ainda tinha nego que ia dar piti, entendeu? Porque, você não me respondeu, você me ignorou, não, foda-se, então. Porque eu te ajudei, mas agora você tá me ignorando. Caralho, velho, tipo, o meu inbox pessoal, na ocasião eu lembro que eu tinha... Caraca, velho. Eu tinha perto de 5.000 mensagens. Vocês sabem o que é 5.000 mensagens, cara? Dentro do inbox pessoal. Eu não consegui responder nem os meus conhecidos, nem as pessoas próximas de mim. Saca? Foi tenso. Mas enfim, foi uma raiva momentânea, né? Passou, a gente respirou e seguimos em frente. Firme e forte. E nessa bagunça toda a gente acabou aprendendo muito sobre o ser humano e sobre o público, né? Então vejam, eu, Eric, né? Enquanto produtor de conteúdo para internet, por hobby, por diversão, negócio que eu faço descompromissadamente, que eu acho divertido, cara, eu podia mandar quem eu quisesse pra casa do caralho, mandar pra puta que pariu, bloquear e dar um belo foda-se, sabe? Quando aparecer algum filho da puta torrando meu saco, sendo ofensivo, sendo grosseiro, falando merda, sendo mal educado, meu irmão, mandava tomar no rabo, bloqueava, valeu, falou e tchau, entende? Beleza. Só que essa atitude não pode ser usada em relação ao nosso negócio, não é mesmo? A vontade de mandar muita gente pra puta que pariu e não poder me sufocava, cara, sabe? Ficar, meu Deus do céu, vontade de matar um. Só que assim, pela primeira vez em muitos anos aqui na internet me expondo, eu finalmente aprendi a ignorar de forma mais efetiva, né? Profissional até. Tudo aquilo que era maldoso, que não somava em nada, que era só agressividade, eu aprendi a ignorar, sabe? Esses comentários que eram visivelmente maldosos e mal intencionados. Isso me trouxe uma paz, gente. Mas uma paz que vocês não estão entendendo. E aí com isso eu também aprendi a valorizar de verdade as coisas boas. Não que eu já não tentasse fazer isso, mas assim, pra mim foi uma catarse, entendeu? Porque foi nessas coisas boas que a gente se focou para seguir em frente. Nas pessoas boas que nos cercaram, que nos ajudaram, que nos estenderam a mão, que nos incentivaram tanto online quanto vindo aqui conhecer a gente. Sabe? Tipo, eu me abracei em todo esse baita desse carinho, esse baita desse amor que as pessoas demonstraram pela gente. E aí eu acho que dá pra falar também sobre como mesmo quem é bem intencionado, muitas vezes não parece enxergar, ou não parece querer enxergar coisas que deveriam ser até óbvias, ou no mínimo buscar compreender o próximo antes de tentar assumir uma postura de salvador da pátria. Por exemplo, a gente pode perceber que tem muita gente que só procura ajudar, né, entre aspas, pra poder aparecer, pra lamber as próprias bolas, pra posar de bom samaritano. Né? Muita gente que quer poder te cobrar alguma coisa depois, sabe como é que é? Pra querer esfregar na tua cara, como se tivesse esse direito só porque ele supostamente te estendeu a mão, te ajudou de alguma forma, entende? Isso aconteceu algumas vezes, entendeu? De nego vir, tipo, dar piti comigo, porque quando você precisou eu te ajudei, agora você
você tá falando isso e aquilo, que vai contra o que eu penso. Eu falo, cara, foda-se, desculpa aí, entendeu? Tipo, eu prefiro que gente assim enfie a sua ajuda no rabo. Isso muda a minha vida. Ai, se você não seguir a minha sugestão, você é um mal agradecido, porque quando você precisou eu te ajudei. Então você não ajudou, você só quis pagar de bonzinho e a máscara caiu, cara. É simples assim, sabe? Então gente que age dessa forma eu dispenso, sério mesmo. Agora, as maiores ajudas que a gente recebeu, e quando eu digo maiores ajudas não é no sentido de coisas vultosas, de coisas caras, de coisas majestosas. Eu estou falando maiores ajudas no sentido das coisas que fizeram muita diferença pra gente, né? Elas vieram de forma desinteressada, cara, com a única intenção realmente de ver a gente crescer, de ver a gente dar certo, de ver a gente ficar bem, sabe? Sem nenhuma intenção de querer aparecer, sabe? Por exemplo, teve uma agência de publicidade que, em parceria com uma fábrica de produtos de limpeza em aerossol, fez questão de doar material pra gente, uma quantidade tão grande que a gente tá usando até hoje, cara. Já faz mais de 6 meses isso, entendeu? Teve um rapaz que viu a nossa história, entrou em contato pelo chat e doou copo, que ele comprou online e mandou entregar, cara. Ele entrou em contato e perguntou, que modelo de copo vocês usam? Tal modelo. Então tá bom. O cara pegou e mandou uma mensagem com a foto dele entregando a coisa no correio. Cara, sabe? Montes de pessoas vieram almoçar com a gente de lugares super distantes da cidade, cara. Sabe? Tipo, com um sorriso na cara e saíram postando foto, divulgando, dizendo que o nosso restaurante era bom, tá ligado? Atestando a nossa qualidade e chamando as pessoas pra vir. Teve um monte de gente que moram e trabalham aqui na vizinhança e que vieram e acabaram se tornando nossos clientes habituais até hoje, né? Tem um monte de gente de outras cidades, até de estados, cara, que saíram divulgando e marcando os amigos e parentes que moram aqui em Curitiba pra vir conhecer. Cara, teve gente que viajou de outras cidades, de outros estados, só pra vir conhecer o nosso restaurante. Então, assim, essas coisas me emocionaram, cara, me deram um fôlego gigantesco pro nosso trabalho, saca? E a gente ficou mais feliz ainda de perceber que essas pessoas saíram daqui felizes, com um sorriso no rosto, satisfeitos com a nossa comida, com o nosso atendimento, vários prometendo voltar e trazer mais gente, e muitos deles realmente cumprindo isso, e de várias dessas pessoas se tornaram nossos clientes habituais também, né? Então, assim, foi uma prova de fogo para saber que realmente a nossa comida, o nosso atendimento são bons, que a nossa casa perdeu o público e quase fechou por questões circunstanciais, sabe? Não foi por incompetência, por falta de cuidado, por falta de amor pelo trabalho, por falta de qualidade, né? Falta de esmero na nossa administração, saca? Foi foda. Claro, falando ainda da questão do lado negativo, é claro que teve gente que, sei lá, que ficou puta e saiu falando merda da gente, que algumas que deliberadamente pareciam realmente querer nos prejudicar de alguma forma. Sei lá, teve quem veio até aqui e depois foi fazer escândalo na internet dizendo porque o moço do atendimento tratou a gente mal e mandou embora porque não tinha onde estacionar. O que foi desmentido facilmente, porque o único homem que trabalha aqui sou eu e eu fico dentro da cozinha, eu não saio para fazer atendimento, nunca. Né? E todas as nossas funcionárias temporárias são mulheres, então tipo, né, já caiu por terra aí. Então assim, teve quem tentou difamar a gente em avaliações online, teve quem fosse dar piti no inbox, nos comentários, teve quem saísse falando mal só por falar. Só que assim, se tem uma coisa na qual a gente é muito sério, é em perceber e admitir os próprios erros, sabe, em relação ao nosso trabalho. Então assim, não foram poucas as vezes que a gente pediu desculpa para cliente por algum inconveniente, por acabar a comida antes do final do expediente, como às vezes acontece, porque eu faço tudo fresco, faço tudo no dia, então eu não fico dando migué, sabe? Entre ficar dando migué e servir um negócio de má qualidade, eu prefiro fechar o portão antes, colocar uma plaquinha na frente pedindo desculpa, dizendo, galera, foi um dia muito bom, agradeço a todos vocês, mas infelizmente a nossa comida acabou, entendeu? Então eu vendo até ter sold out, né? Até fechar tudo, enfim. A gente nunca deixou de admitir quando mandava um pedido errado, por mandar alguma entrega errada, alguma coisa do tipo. Aliás, a gente parou com a entrega justamente porque a gente percebeu que a qualidade da comida cai muito nesse sistema, né? Da nossa comida especificamente, a qualidade acaba ficando ruim no sistema de entrega, bem como o risco de chegar bagunçado é muito grande. Então, mas isso daí seria assunto até para uma outra edição desse podcast, né? Então assim, a gente já deixou de cobrar refeição quando o cliente ficou insatisfeito, tenha ele razão de fato ou não. Sei lá, quando a gente ainda fazia entrega por aplicativo, às vezes dava um BO, e é muito comum acontecer do cara atrasar, do cara não levar, do camarada derrubar a marmita no meio da rua, você ter que entregar outra. Então a gente fazia questão de entregar pessoalmente, se desse alguma treta. A gente fazia questão de devolver o dinheiro pessoalmente, se fosse em dinheiro, de estornar o mais rápido possível, né? Até mesmo a gente nem cobrava quando o entregador atrasava ou dava alguma cagada desse gênero, entendeu? E assim a gente seguiu firme e forte, sabe? Eu e Mariana e eu. E a gente se abala, cara, sabe? A gente se entristece, a gente se cansa.
Esse fim de ano, inclusive, está sendo muito cansativo. 2019 foi um ano absurdamente intenso. E nós dois estamos num nível de esgotamento, de cansaço gigantesco, sabe? Mas não, a gente não desiste, a gente não para, a gente não se entrega, né? Foi um ano de muitos testes também, tentativas, enfim, um ano bem laboratório mesmo, sabe? Para ver como é que o público ia aceitar melhor o que a gente tem para oferecer. Então a gente mudou de dia de atendimento, a gente mudou de horário, tentamos atender em 2 turnos, de dia e de noite, mudamos conceitos de cardápio montes de vezes, testamos tudo que a gente podia testar. E tudo o quanto antes, né? Justamente para estabilizar a nossa operação e a gente seguir mais estável, para começar já 2020 com tudo nos trinques. E bom, a gente acabou percebendo que o menos é mais, de fato, né? Então a gente trabalha hoje em dia só com almoço de segunda a sábado, com cardápio rotativo e até o final do estoque. Esse é o nosso perfil e foi o que o nosso público mostrou pra gente, foi o que o nosso público aceitou. No fim das contas, o nosso público moldou as coisas dessa forma. Nós viemos com a ideia, eles aceitaram, acataram, e acho que se a gente mudar o jeito de funcionar, talvez eles não aceitem muito bem hoje em dia, né? E o resumo da ópera é que hoje, mais de 6 meses depois de todo esse turbilhão, a gente conseguiu se estabilizar um pouquinho. Ainda estamos constantemente morrendo de medo de alguma coisa dar errado, de perder público. Sei lá, cara, eu acho que todo empresário tem esse medo o tempo todo. Mas a gente segue sempre trabalhando, tentando melhorar. Nós ainda estamos muito longe de termos um lucro real com o restaurante, mas ao menos as contas estão todas em dia e a gente consegue viver de forma digna. Que mais? A gente ainda precisa investir em muita coisa, consertar algumas coisas, reformar, repor material, equipamento, utensílio, arrumar nossa comunicação visual que está desatualizada. Enfim, um monte de coisa sempre tem para ser feita, né? Mas a gente está aí, e tocando barco. Né? O nosso negócio foi salvo e eu sou só gratidão nesse sentido, sabe? Eu sou enormemente grato a cada um que fez isso acontecer e com isso conseguiu salvar mais um pequeno empresário, uma pequena empresa que estava pertinho de perder não só um sonho, mas perder o nosso ganha-pão mesmo, né, gente? Porque eu e a Mari, a gente não tem nada além do nosso restaurante hoje em dia. Então, eu termino essa edição do Ericast agradecendo muito por esse ano, não só pela ajuda, mas principalmente pela confiança de tantos de vocês no que a gente faz por aqui. Só ajuda, só um monte de gente bombando esse restaurante por uns dias por causa de uma postagem na internet nunca teria sido suficiente se não tivesse uma boa comida, um bom ambiente, um bom atendimento, sempre feito com muito amor, com muito carinho, que assim vocês não fazem ideia da dedicação que a gente tem com esse lugar. A gente estava muito ansioso para mostrar a nossa casa para as pessoas, para vocês todos, para que as pessoas conhecessem o nosso trabalho, no qual a gente sempre confiou. E tudo isso que aconteceu finalmente deu essa oportunidade para a gente, sabe? De mostrar, olha, gente, está aqui o que a gente tem para oferecer. Então, muito obrigado, meu povo, muito obrigado a todos vocês. Se eu ficar falando mais, eu começo a chorar. A família Pirata agradece a cada um de vocês e todos sejam sempre abençoados a cada passo que vocês derem, sabe? Que todos vocês recebam muitas bênçãos, recebam muita coisa boa. Só desejo tudo de bom para cada um de vocês que ajudou a gente. Eu teria muito mais o que falar, mas esse vídeo aqui, Bom, eu teria muito mais o que falar, mas essa edição já ficou longa, né? Mais longa até do que a anterior. Eu acho que no próximo eu vou falar um pouco sobre algo que me ocorreu enquanto eu roteirizava essa edição, que é sobre separar o profissional do pessoal, tanto por parte dos donos dos negócios, dos profissionais em questão, quanto dos clientes, né? Eu acho que as pessoas precisam aprender a separar um pouco mais uma coisa da outra, mas isso daí já é assunto para uma próxima edição aqui do Ericast. E logo mais pra frente, talvez eu faça até antes desse, para dar uma desfocada um pouco, falar só sobre profissional, vamos falar de alguma outra coisa. Logo eu quero fazer uma edição também falando um pouco sobre namoro, noivado, casamento e divórcio. Falar um pouco sobre divórcio principalmente. Não sei se vou fazer um programa para cada foco, algo assim, né? Ou talvez sobre esse ciclo todo, como lidar com essa situação. Que foi uma sugestão que eu recebi, me pareceu um bom assunto sobre o qual eu já falei algumas vezes, mas que me parece bem legal retomar, porque é um assunto que me parece sempre muito necessário, muito atual, e é uma coisa que me parece que sempre, nunca é demais falar sobre, nunca é demais conversar sobre esse tipo de coisa, que eu acho que traz tantos dissabores para a vida de todos nós, né? Então é isso, meu povo, mais uma vez muitíssimo obrigado a todos vocês, e até o próximo Ericast. Valeu, falou!